Uma mulher gentil decide pagar o almoço de duas meninas que pareciam tristes e desamparadas, mas ela fica em choque quando o pai milionário delas aparece. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos! O sol queimava forte às margens do rio Tapajós enquanto Aline ajustava o avental surrado. Mais um dia de trabalho no Sabor Amazônico, um pequeno restaurante em Santarém que servia pratos típicos paraenses. Com 23 anos, cabelos cacheados presos num coque improvisado e olhos cor-de-mel que refletiam a bondade de seu coração, Aline era conhecida por todos pela gentileza que dispensava aos clientes. Bom dia, dona Nazaré. Aline saudou a proprietária enquanto começava a organizar as mesas. Bom dia, menina. Parece que dormiu pouco de novo, observou a senhora de cabelos grisalhos. Aline sorriu, escondendo o cansaço. Trabalhava 12 horas por dia, 6 dias por semana. O pouco que ganhava mal dava para pagar o aluguel do pequeno quarto nos fundos de uma casa no bairro Aeroporto Velho, mas nunca se queixava. Carregava consigo o ensinamento mais precioso de sua mãe, que havia partido quando ela tinha apenas 15 anos. Ninguém deve passar fome, minha filha. Se puder estender a mão, nunca hesite. O relógio marcava pouco mais de meio-dia quando a porta do restaurante se abriu. Aline, que arrumava os talheres, ergueu o olhar e viu algo incomum. Duas meninas idênticas, por volta de 6 anos, entraram sozinhas. Vestiam vestidos floridos completamente manchados de lama e carregavam pequenas mochilas coloridas nas costas. Os cabelos castanhos claros estavam despenteados e os olhos grandes demonstravam uma mistura de timidez e curiosidade. Olá! Aline aproximou-se agachando-se para ficar na altura delas. Vocês estão sozinhas? Papai saiu para atender o telefone, respondeu uma delas, a que parecia ligeiramente mais falante. Ele disse que já volta, completou a outra, apertando um pequeno ursinho contra o peito. Aline olhou para fora. A rua estava movimentada com trabalhadores apressados e turistas encantados com a beleza do encontro das águas. Não havia sinal de nenhum adulto procurando por crianças. Estamos com fome, disse a primeira menina. Aline notou como elas olhavam para as mesas com comida. Como vocês se chamam? Eu sou Sofia e ela é a Beatriz, respondeu a mais falante, apontando para a irmã que ainda abraçava o ursinho. E vocês têm dinheiro para pagar o almoço? Perguntou gentilmente. Ambas balançaram a cabeça negativamente. Sofia, mais decidida, acrescentou. Papai vai pagar quando voltar. Aline observou novamente as roupas manchadas, o semblante cansado das pequenas e tomou uma decisão. Venham comigo, disse, conduzindo-as até uma mesa no canto. Sem hesitar, preparou 2 pratos caprichados com arroz, feijão, peixe frito e salada. Acrescentou uma porção generosa de farinha e 2 copos de suco de cupuaçu. As meninas comeram com entusiasmo, como se não vissem comida há horas. Está delicioso, tia! Exclamou Sofia entre uma garfada e outra. Aline observava as gêmeas comendo quando a porta do restaurante se abriu novamente. Um homem alto, de pele bronzeada e traços bem definidos, entrou apressado. Vestia uma camisa social de linho, calça escura e sapatos impecáveis. Claramente destoava do ambiente simples do Sabor Amazônico. Sofia, Beatriz, exclamou ao avistar as meninas. O alívio em sua voz era evidente. As pequenas acenaram animadamente. Papai, essa tia nos deu comida. O homem se aproximou da mesa, visivelmente constrangido. Mil desculpas. Tive que atender uma ligação urgente e quando voltei, elas tinham desaparecido. Procurei por todos os lados, explicou, passando a mão pelos cabelos negros. Estamos comendo peixe com farinha, papai. É muito gostoso, disse Beatriz, que agora parecia mais à vontade. Aline se levantou, limpando as mãos no avental. Não se preocupe, senhor. Elas estavam com fome. Eduardo Mendonça apresentou-se estendendo a mão. E você é... Aline Ferreira, respondeu, notando que as mãos dele não tinham calos ou marcas de trabalho pesado. Eduardo se sentou com as filhas, observando os vestidos manchados. Vocês caíram na lama de novo? Foi brincando perto do rio, confessou Sofia, baixando os olhos. Ele suspirou. A Marta vai ficar uma fera.
Era para vocês manterem os vestidos limpos até chegarmos ao hotel. Aline trouxe um prato para Eduardo, que ergueu as sobrancelhas, surpreso. Não pedi nada ainda, comentou. É o especial da casa, vale a pena experimentar, respondeu ela com um sorriso sincero. Enquanto Eduardo comia, as meninas contaram empolgadas como Aline tinha sido gentil e preparado tudo especialmente para elas. O homem observava a garçonete atendendo outras mesas, sempre sorridente, eficiente, tratando todos com o mesmo respeito. Quando terminou a refeição, Eduardo chamou Aline para pagar a conta. Quanto devo pelas 3 refeições? Aline hesitou. Só a sua, senhor. O almoço das meninas foi por minha conta. Eduardo franziu o senho. Como assim? Elas entraram sozinhas, achei que precisavam de ajuda, explicou. Não precisa pagar pelo almoço delas. Mas eu insisto, posso pagar perfeitamente. Aline sorriu, balançando levemente a cabeça. Tenho certeza que sim, mas ajudar alguém sem esperar nada em troca também é importante. Foi um prazer alimentá-las. Eduardo ficou sem palavras diante daquela garçonete de aparência simples, mas com uma dignidade que raramente encontrava em seus círculos sociais. Deixou uma gorjeta generosa e prometeu voltar. Nas semanas seguintes, Eduardo e as gêmeas tornaram-se presença frequente no sabor amazônico. Ele estava em Santarém para supervisionar a construção de um resort de luxo às margens do Tapajós, um projeto milionário de sua empresa de arquitetura e construção. A cada visita, Eduardo observava mais atentamente como Aline trabalhava incansavelmente. Notou os olhares cansados, os pés inchados ao final do dia, mas também o carinho especial com que tratava suas filhas. Em uma tarde chuvosa, enquanto Aline servia sobremesa às meninas, Eduardo fez uma proposta. Aline, preciso de uma babá para Sofia e Beatriz. A última pediu demissão e tenho enfrentado dificuldades. Você aceitaria o cargo? A proposta pegou Aline de surpresa. Seus olhos se arregalaram enquanto tentava processar o que acabara de ouvir. Trabalhar como babá? Mas eu nunca... O salário seria 3 vezes o que você ganha aqui, Eduardo continuou. Com folgas aos domingos e um quarto só seu na casa que aluguei. Aline mordeu o lábio, pensativa. Amava seu trabalho no restaurante, mas a ideia de um salário melhor e condições menos exaustivas era tentadora. E havia também as meninas, Sofia e Beatriz, que a olhavam com olhos esperançosos. Podemos brincar juntas todos os dias? Perguntou Sofia, segurando a mão de Aline. Você pode contar histórias antes de dormir? Acrescentou Beatriz. Aline sorriu enternecida. Após 3 dias de consideração e uma conversa honesta com Dona Nazaré, que a incentivou a aceitar, oportunidades assim não batem 2 vezes na porta, menina. Aline concordou com a proposta de Eduardo. A casa alugada por Eduardo em Alter do Chão, paradisíaco distrito de Santarém, era uma mansão de tirar o fôlego. Cercada por um exuberante jardim tropical e com vista para o rio de águas cristalinas, a propriedade contava com piscina, 5 suítes e uma equipe de funcionários para manutenção. O quarto destinado a Aline era maior que todo o seu antigo apartamento. A cama king size, os móveis elegantes e o banheiro privativo pareciam saídos de um sonho. Ela se sentiu deslocada, quase intrusa naquele mundo de abundância. Os primeiros dias foram de adaptação. Aline aprendeu a rotina das meninas, conheceu os outros funcionários e descobriu que Eduardo era viúvo. Fernanda, sua esposa, havia partido quando as gêmeas tinham apenas 3 anos, um assunto que raramente era mencionado na casa. O que mais surpreendeu Aline foi como rapidamente as crianças se apegaram a ela. Diferente das babás anteriores, que as tratavam como meras obrigações profissionais, Aline dedicava-se integralmente. Ajudava com as lições de casa, inventava brincadeiras criativas no jardim, ensinava cantigas paraenses e contava histórias amazônicas antes de dormir. Aline, você sabe fazer trança igual à sua? Perguntou Sofia uma manhã, admirando os cabelos cacheados da babá. Posso tentar fazer em vocês, respondeu sorrindo. Aquela simples oferta transformou-se em um ritual diário. Enquanto trançava os cabelos das meninas, Aline compartilhava lendas amazônicas sobre a iara, o boto e o curupira.
As gêmeas ouviam fascinadas, cheias de perguntas e comentários. Com o passar dos meses, a mansão foi se transformando. O silêncio que antes dominava os corredores deu lugar a risadas infantis e conversas animadas. As refeições, antes formais e silenciosas, tornaram-se momentos de partilha e convivência. Eduardo, sempre reservado devido às decepções do passado, começou a se abrir. Chegava mais cedo do trabalho para participar das brincadeiras no jardim. Jantava com as filhas todas as noites, ouvindo atentamente as histórias do dia. Numa noite de forte temporal amazônico, com trovões que faziam a casa tremer, Aline encontrou as gêmeas assustadas em seu quarto. "Podemos dormir com você?" perguntou Beatriz, tremendo. Sem hesitar, Aline as acolheu. Quando Eduardo voltou tarde de uma reunião e procurou pelas filhas, encontrou as 3 adormecidas na cama de Aline. Um quadro de serenidade em meio à tempestade. "Papai, por que você não casa com a Aline?" A pergunta inocente de Sofia durante o café da manhã fez Eduardo engasgar com o suco de açaí. Aline, que servia panquecas, sentiu o rosto queimar de vergonha. "Sofia", Eduardo repreendeu suavemente, "esse tipo de pergunta não se faz assim." "Mas você sorri mais quando ela está perto", observou Beatriz com a sabedoria peculiar das crianças. Eduardo e Aline trocaram olhares constrangidos, mas a semente estava plantada. Nas semanas seguintes, ambos tornaram-se mais conscientes da presença um do outro. Eduardo notava como Aline cantarolava enquanto preparava o lanche das meninas. Aline percebia como Eduardo a observava discretamente enquanto trabalhava no laptop na varanda. Uma noite, após colocar as meninas para dormir, Aline encontrou Eduardo contemplando o rio da varanda. A lua cheia refletia nas águas do Tapajós, criando um cenário mágico. "Elas já dormiram?" perguntou ele. "Sim, após 2 histórias e uma canção", respondeu ela sorrindo. Eduardo indicou a cadeira ao seu lado. "Aline, posso fazer uma pergunta pessoal?" Ela assentiu, sentando-se. "Por que você recusou o pagamento pelo almoço das meninas naquele primeiro dia?" "Muitas pessoas teriam cobrado, talvez até mais, vendo que eu poderia pagar." Aline refletiu por um momento. "Minha mãe dizia que a generosidade não deve esperar recompensa." Ela criou 3 filhos sozinha, trabalhando como lavadeira. Mesmo com pouco, sempre dividia o que tinha. Eduardo a fitou intensamente. "Você transformou esta casa. Antes era apenas um lugar onde dormíamos. Agora é um lar." Naquela noite, sob o céu estrelado de Alter do Chão, Eduardo confessou que havia se apaixonado por Aline. Não por sua aparência, mas por sua bondade e autenticidade. Para sua surpresa e alívio, ela admitiu que também havia desenvolvido sentimentos por ele, embora hesitasse em reconhecê-los devido à diferença social entre eles. "O dinheiro nunca me impressionou, Eduardo. O que me tocou foi ver como você cuida das suas filhas, como respeita os funcionários, como se preocupa com o impacto ambiental do seu resort." O relacionamento floresceu naturalmente para a alegria das gêmeas. Sofia e Beatriz trocavam olhares cúmplices sempre que viam os dois juntos. Em um domingo especial, toda a família fez um passeio de barco até uma praia isolada do Tapajós. Enquanto as meninas construíam castelos de areia, Eduardo entregou a Aline uma pequena caixa de madeira entalhada por artesãos locais. Dentro, um anel de ouro branco com uma pequena esmeralda, a pedra da cor dos olhos de Fernanda, a mãe das meninas. "Eduardo, eu não posso..." Aline começou, emocionada. "Foi Beatriz quem escolheu", explicou ele. "Disse que seria como ter a mamãe do céu abençoando vocês duas." Com lágrimas nos olhos, Aline aceitou o pedido de casamento, selando a promessa de uma nova família. O casamento foi realizado nas areias brancas de Alter do Chão, com as águas do Tapajós como testemunha. Aline usou um vestido simples de algodão bordado por artesãs ribeirinhas. Sofia e Beatriz, daminhas de honra, usavam coroas de flores silvestres. Dona Nazaré, do sabor amazônico, conduziu Aline até o altar improvisado, enquanto os irmãos da noiva, vindos do interior do Pará, assistiam emocionados. Durante a cerimônia, Eduardo declarou que Aline lhe mostrara que a verdadeira riqueza está nos sentimentos, nas pessoas que amamos, enquanto ela prometeu caminhar ao seu lado sempre.
O resort de Eduardo foi redesenhado para incluir um restaurante comunitário que servia refeições gratuitas a famílias carentes, uma homenagem ao gesto que havia unido aquela família. A história, que começou com um simples ato de bondade de uma garçonete para duas meninas com vestidos sujos de lama, culminou na formação de uma família unida pelo amor genuíno, provando que as conexões mais profundas nascem não de riqueza material, mas de corações generosos. Como as próprias gêmeas haviam intuído desde o início, aquele não era o fim da história, mas apenas o começo de uma nova vida repleta de amor verdadeiro às margens do majestoso rio Tapajós. Muito obrigado por chegar até aqui. Esperamos que a história de Aline e Eduardo tenha tocado seu coração e mostrado que pequenos gestos de bondade podem transformar vidas inteiras. Se você se emocionou com essa narrativa, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso nos ajuda a continuar compartilhando histórias que aquecem a alma. Todos os dias trazemos novas narrativas repletas de emoção e verdade. Então, fique à vontade para explorar e encontrar sua favorita. E não guarde só para você. O que achou do desfecho dessa história em Santarém? Conte para nós nos comentários. Amanhã voltamos com mais uma história que vai fazer você acreditar no poder transformador do amor e da generosidade.